desde domingo, no culto, na congregação, eu comecei até porque a boca fala, o coração está cheio, eu comecei a anunciar que existem muitas verdades que estavam fora do alcance dos filhos de Deus dos últimos dias, estava soterrado, estava distorcido, camuflado, e que nos últimos dias agora, o Criador dos céus e da terra, ele estava resgatando essas verdades, principalmente para com aqueles que estavam sensíveis, estavam buscando mais no Senhor, estavam se aproximando mais do Criador. E aí ele então veio trazer essas verdades. Verdades que não vêm, assim, da mente do homem. Estão na Bíblia. Só que a pessoa passa lá, quando passa, e não percebe a conexão que essas verdades, esses entendimentos fazem nas Escrituras Sagradas. Verdades que são fundamentais para vencer, para ser de fato abençoado, tá? Para ser preparado para qualquer evento contrário na humanidade. Então essas verdades não podem ficar soterradas, camufladas. E o Espírito Santo de Deus tem trazido à tona. Isso é promessa do próprio Messias, que disse que enviaria o Consolador. Por que Consolador? Porque os dias não seriam fáceis. Servir a Deus, buscar a Deus, é uma guerra. Então o Consolador veio para nos ajudar a manter a fé, nos manter no caminho. Ele veio nos consolar. Mas o Messias disse o quê? Ele nos lembraria de tudo que Cristo disse. Se o Espírito de Deus opera na pessoa, tem liberdade na pessoa, ele vai trazer à memória textos, versículos bíblicos, passagens, eventos bíblicos, episódios bíblicos, e ali vai se montando como se fosse um quebra-cabeça. E quando o quebra-cabeça encaixa, gente, é uma satisfação, uma alegria tão grande, é uma mistura de sentimentos. Você, caramba, é o que se chama luz, Você é iluminado, você vê com clareza, a matemática do Criador. Isso, mais isso, gera isso, e aquilo te liberta. Então o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que o Criador disse e nos guiaria em toda a verdade. E é o que está acontecendo. Muitos estão embriagados com outro espírito. Muitos estão com o coração cheio de outras coisas. O Espírito de Deus que guia na verdade, que faz lembrar de tudo que o Messias disse, não está tendo liberdade nas pessoas, não está podendo falar a elas, porque elas não estão buscando esse Espírito. Algumas até encontraram um outro Espírito aí, que diz que é santo, e que roda, e que gira, e que leva a pessoa a ficar em transe. Nada a ver com o que está nas Escrituras Sagradas. Então você vê que não são verdades novas, não é uma coisa assim, não é uma revelação pessoal própria de uma pessoa. Já está na Bíblia, sempre esteve, mas precisava do Espírito de Deus e um coração humilde, despojado, que colocasse os seus conceitos, as suas razões, os seus entendimentos de lado, para poder receber do Espírito Santo a verdade. E a verdade liberta. É o que tem acontecido. Eu tenho crido piamente que todas essas coisas que tenho trazido e compartilhado, e ainda virão mais profundidades dessas coisas que estão sendo compartilhadas, ela é o Espírito Santo conectando, porque o Criador sabe o que está por vir na frente. Não é pra gente ter medo, não é pra gente ficar, eu quero, porque... Não, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O preparo que o Senhor está querendo nos dar, nos gerar, é amor. Amor para com aqueles que ouvem, creem e praticam. Amor para com os filhos desses que ouvem, creem e praticam. Então que nós possamos amar também ao Criador em primeiro lugar, buscando e guardando os seus mandamentos, que não tem nada a ver com Ele mesmo. Os mandamentos que Ele nos deu, a lei que Ele nos deu, é para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar. Então, você não pode ver com maus olhos nenhum dos mandamentos do Criador. Você não pode achar que é um fardo, algo que por mais que a tua carne reclame, que por mais que a sociedade de hoje não veja com bons olhos, você não pode reclamar, achar que é um fardo, porque isso é para te proteger, para te preservar. É que nem uma criança, tá? Uma criança de 4, 5 anos, quando é levada para a escola a primeira vez, quando é colocada ali para aprender uma matéria, uma matemática, uma tabuada ou alguma coisa, ela tá confortável? Ela tá achando bom? Muitas crianças ficam traumatizadas, porque elas não queriam estar aquilo, a mente dela dói, elas queriam estar brincando, elas queriam estar fazendo outra coisa. Mas nós, que somos adultos, sabe, é o melhor para ela. O primeiro dia da escola de uma criança é provável o pior dia, um dos piores dias da vida dela, para ela mesma. Não sabendo que a escola, aprender a falar, aprender as coisas, é um benefício que vai se estender para o resto da vida.
Ela não sabe, criança, inocente, mas o adulto sabe. E na nossa realidade, nós somos a criança diante do Criador, que é o Pai, sabe todas as coisas. E quando ele diz, faz isso, guarda isso, observe isso, celebra assim, deixa isso, abre mão disso, sacrifica isso, esquece aquilo. Esses mandamentos que envolvem vestes, que envolvem comida, que envolvem o dia a dia, o relacionamento com as pessoas, a vida conjugal, que envolve as coisas sagradas. Esses mandamentos não é um fardo para quem ama o Criador, porque sabe que esses mandamentos é para te guardar, te proteger, te abençoar. Tá? É claro que a gente pode guardar tudo que é tipo de mandamento, fazer um monte de coisa, mas se não tiver, né, Cristo, o sacrifício de Cristo, compromisso com Yahushua HaMashiach, né, Jesus Cristo, o nome grego dele, se você não tiver compromisso, se você não tiver conectado nele, não adianta nada, nem lei, nem mandamento, nem nada. Porque o que nos torna aceitáveis diante do Criador, o que torna qualquer coisa que façamos aceitáveis diante do Criador, é o sacrifício do seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que a gente falou na segunda-feira do ciclo? Pois é, aquele Cordeiro de Deus, Cristo, Yahushua HaMashiach, foi o mesmo Cordeiro que Moisés falou para o povo de Israel sacrificar para que haja bênção e proteção para suas famílias. Lembra? Botar o sangue do Cordeiro no umbral da casa, quando o anjo destruidor viesse, os primogênitos de Israel estariam guardados, mas os primogênitos, né, do Egito pereceriam. Mesma coisa se repetiu. Entende? E hoje não é diferente. Só que o cordeiro, o animal que vai ser imolado conforme a lei do Criador, desde antes de Moisés, essa lei está valendo. E ela foi cumprida e está sendo cumprida. E aqueles que não estão a cumprindo como se deve, não estão guardando a lei como se deve, a lei do Criador, não tem as bênçãos de Abraão, não tem a bênção de Isaac, não tem a bênção de Jacó, não está ligado, né, com o propósito de Deus. E aí você vai ter que resgatar, olhar para a sua vida e ver, caramba, pastor, eu não sabia disso. O pessoal falava que a graça divina faz com que a gente não precise guardar nem fazer nada, é só amar a Deus, levantar a mão para o céu, ir para a igreja de vez em quando, que está tudo bem, é só não matar, roubar, nem se prostituir, que está tudo bem. Não é assim. Você pode, né, seguir esse estilo de vida e não perecer. Mas não significa que seguindo esse estilo de vida pela metade, verdades pela metade, você vai ter acesso à bênção do Criador, a bênção sacerdotal, né, que veio desde Melquisedeque, olha só, na tua vida e na tua família. Por que a gente está falando tudo isso? Porque é necessário que as famílias sejam fortes e tenham a bênção do Criador para poder resistir, prevalecer e vencer não só o mundo que está ao nosso redor agora, mas o sistema que vai apertar cada ano que passa até que chegue o momento em que ninguém possa fazer nada senão negar a fé no Criador. Então, o Criador levanta famílias abençoadas, famílias, né, ligadas ao reino dos céus. Cristo ligou a bênção de Abraão com as famílias que hoje crerem. Por isso que em Abraão todas as famílias seriam benditas, mas essa bênção só pôde ser manifestada em nós por causa do sacrifício do Cordeiro. Ele está lá no céu agora, sendo sumo sacerdote, e nós aqui na terra, somos seu povo, devemos fazer conforme a lei do Criador. Mas, diferentemente do tempo dos judeus, né, que estavam ali amando com a boca, adorando com a boca, mas o coração longe da lei do Senhor, diferentemente deles, hoje é com amor. Não devemos fazer pelo medo, não devemos fazer pela ganância, mas porque amamos ao Criador, amamos sua lei, amamos sua vontade. E quem ama o Senhor o amará. E ele virá, a ele e a família dele se manifestará. E aí o processo de bênção se manifesta na tua família. Então toda essa verdade é porque assim como foi nos tempos de Noé, assim como foi nos tempos de Abraão e Isaac, Jacó, assim como foi nos tempos de Moisés, assim como foi nos tempos dos profetas, assim como foi nos tempos do próprio Cristo, Messias, Yahushua HaMashiach, assim como foi no tempo dos apóstolos, assim deve ser agora, mas precisa-se de homens, principalmente homens. Se você perceber aqui, irmãs, a maioria aqui é mulher assistindo. Cadê os homens? O sistema tirou. O sistema tem tirado os homens para ficar nos bares, para ficar na jogatina, para ficar desperdiçando a sua força, sua inteligência, sua energia com esse mundo, com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. Não que seja errado trabalhar, se esforçar, mas o sistema faz com que eles se tornem escravos. Cadê os homens aqui? Pega o percentual dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, pega o percentual e vê quantos homens tem. E desses homens que estão lá dentro da congregação, de 100 pessoas, 80 é mulher. E dos 20 que estão lá, estou falando uma média de uma congregação, dos 20 que estão lá,
São homens assim que vão lá, só observa, faz uma coisa ali, outra aqui, ou então estão ali para ver as mulheres bonitas. Poucos são os que se firmam, e quando se firmam, pode prestar atenção, mulheres, quando um homem se firma, sente a presença do Criador, assume um compromisso com ele, pode ver, ele quer fazer logo alguma coisa, ele quer tomar a frente de alguma coisa. Em que sentido? Ele quer fazer a obra, ele quer ser um líder, ele quer ajudar as pessoas, ele quer mobilizar. Porque essa é a força que o Senhor, o Criador, colocou no homem, mas essa força está mais lá fora do que dentro da congregação. Porque o sistema também está dentro da congregação, das igrejas. O sistema está lá fora e dentro das igrejas. Aí os homens ficam se sentindo perdidos, porque não há quem os ensine ou explique, revele a eles o propósito do Criador na vida deles. O quão o Senhor espera que eles sejam patriarcas, sejam como Abraão, Isaac, Jacó, sejam como Moisés, liderem sua família, sejam sacerdote da sua família. Como a funcionalidade das congregações, das igrejas está tudo bagunçado, então tem homens que ficam com ciúme dos pastores, dos líderes. Por que esse ciúme? Porque tem muitos homens com ciúme. Não é porque são inseguros com suas esposas, porque eles sabem que eles poderiam estar fazendo o mesmo, sendo sacerdote, sendo líder, guiando, liderando. Aí ele vê outro homem tendo que fazer isso com a sua esposa, com seus filhos. Por isso que cria esse ciúme. Porque na verdade, dentro do propósito de Deus, do modelo do Criador, e hoje nessa live é mais para isso, não vai dar tempo a gente se aprofundar de como implantar essas verdades e esses entendimentos para o dia a dia. O homem, ele é o sacerdote do lar. Ele é o líder. Mas o líder não significa mandar, dizer e desdizer. Ele presta obediência ao Criador. Quem reina, quem lidera é o Criador, ele é só um representante. E um líder, um patriarca sábio, inteligente, chama a sua esposa para liderar com ele e delega a ela: minha filha, preciso muito que tu cuide disso enquanto eu foco nisso, tá? Você vai ficar com o quê? Com a criação dos nossos filhos? Então, eu tô aqui, qualquer coisa, pode pedir aí ajuda, que eu vou ficar estruturando a nossa família, porque os dias difíceis estão por aí. Agora, precisar, eu tô aqui. É um líder. O líder faz isso. Não é que ele não está nem aí para a educação porque ele está trazendo dinheiro para casa, comida para casa. Não é isso. Ele está um pouco em todos os lugares. E a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia, ela não é tola, ela não é burra, por assim dizer. Ela não vai ficar batendo de frente com o marido porque ele tem uma força que ela não tem. Ele traz um equilíbrio nela. Não, ele traz uma cobertura que ela não pode. Não estou falando só disso. É espiritual. Por mais que a mulher seja ungida, abençoada, por mais que a mulher seja habilitada, uma mulher desenrolada, mas sem o homem do lado dela, o serviço não é completo. As feministas se contorcem com isso. Mas esse é o modelo do Criador. O Criador deixou uma força para o homem. Para quê? Para que a sua família seja uma nação. Cada família patriarcal é uma pequena nação. Dali vai surgir a salvação, livramento, dali vai surgir bênçãos, dali vai surgir muita coisa, porque são os filhos são herança. Aí você vai tocar em outro assunto. Ah, pastor, mas eu não quero ter filho, não. Ah, não, só quero ter um e pronto. Alguém vai te obrigar a ter filho? Mulher, Deus vai descer e vai dizer: não, vai ter 12. Você já viu isso na Bíblia? Não. Mas a mulher sábia, que edifica a casa. O que é edificar a casa? Você acha que é varrer, lavar louça? Se edificar, não. Isso aí são serviços. Edificar é trabalhar, fornecer condições para a casa ser forte. E eu digo para vocês, uma família com poucos filhos é pouca força. Não, pastor, a gente sabe se virar. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Vamos estudar como foi a família de Abraão, tá? A vida conjugal de Abraão. Como foi o tratamento dele com seus filhos, como foi o tratamento dele com sua esposa. No caso, ele teve mais de uma esposa, além de Sara. Ele teve Quetura, porque Sara morreu, e ele então casou com Quetura. Para quê? Qual o propósito? Lê lá. Antes de Quetura, antes de Sara morrer, Sara deu da sua escrava, sua serva, Agar, para deitar com Abraão. Para quê? Hoje em dia uma mulher admitiria isso? Nunca, jamais. Eu nem estou dizendo para admitir. Mas como é que eu vou chamar a mulher para deitar com meu marido? Com certeza, isso é muito esquisito. Mas entenda a profundidade de uma promessa, de um propósito. Sara sabia que precisava gerar filhos, gerar descendentes, porque tudo que Abraão conquistou não serviria para nada se a família não crescesse, se não tivesse os filhos, e ela se sentia estéril. Mesmo o Senhor dizendo que Deus daria um filho para ele através dela. O que Sara fez? Sara deixou
o orgulho não, deixou o pensamento de mulher, o ciúme ou qualquer outro tipo de situação, para preservar a descendência, preservar a promessa, chamou Agar para se deitar com seu marido. E não pense você que Deus não gostou disso. Deus não falou nada em relação a isso. Você vai ver que Deus pega Ismael, que foi o filho de Agar com Abraão, abençoa Ismael e faz dele uma grande nação. Deus não chamou o Abraão de adúltero. Deus não chamou Abraão de fornicador. A chateação do Criador foi porque Sara não creu que dela nasceria um filho. Essa que foi a chateação. Que o primogênito de Abraão deveria ser do fruto do ventre dela. E acabou sendo de Agar. E aí deu problema e está dando problema até hoje, porque de Ismael saiu o povo árabe. Aí você vê aí os árabes em relação aos israelitas. Até hoje briga, porque eles se acham no direito de que eles são primogênitos de Abraão. Eles são os herdeiros, nasceram primeiro e não deixa de ser errado. Mas o Senhor, ele deu a bênção para o filho da promessa. Sara meio que bagunçou as coisas, não porque deixou uma mulher deitar com o marido para gerar descendência. Esse não foi o pecado aos olhos do Senhor. O pecado foi ela não crer. E depois que ela teve filho, conforme a palavra do Criador, o Criador chegou para Abraão: Abraão, despede Agar aí, conforme a Sara está pedindo, porque de fato não era para estar essa situação. Mas não te preocupa que eu vou cuidar do menino, eu vou abençoar o menino, dele será uma grande nação. Sabe por quê? Porque veio de ti. Tu é uma grande bênção. Então tudo que vier de ti vai ser bênção, vai ser grande, vai ser forte. Olha só. E assim com Isaac, e assim com Jacó, e assim até os dias de hoje. E eu e você, nós devemos nos ajustar ao modelo de Deus, à lei de Deus, a tudo que o Senhor criou, para ficar debaixo dessa cobertura de bênção, para poder também receber do Senhor. Ao invés de ficar fazendo um monte de propósito, um monte de culto, e orando, chorando, se esperando: Senhor, quero prosperar, Senhor, me dá minha casa, ô Senhor, bênçãos que a gente aprendeu erradamente, erroneamente, a esperar no modelo do sistema religioso. Você quer bênção de verdade? Fica debaixo das promessas, fica debaixo das tendas de Abraão. Você acha que o Messias não estava debaixo das tendas de Abraão? Por que Cristo era chamado de o filho de Davi? Tenha compaixão de mim. Porque Davi também era abençoado. Davi foi abençoado. E que viesse dele seria abençoado. Cristo, Yahushua HaMashiach, era leão da tribo de Judá, veio da tribo de Davi. Que Davi veio da tribo de quem? De Judá. Judá era filho de quem? De Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, que era descendente de Noé. Entenda, você precisa ajustar a tua vida para fazer parte dessa ligação. Mesmo que nós fôssemos estrangeiros, mesmo que fôssemos de outra nação, e nós somos, mas em Cristo podemos ser uma só família, um só povo, uma só nação. Essa que é a grande bênção. Não ficou restrito só com Israel. Mas as pessoas querem a bênção, mas não querem a lei do Senhor. As pessoas querem a bênção, mas não querem ajustar a sua família, conforme ao modelo do Criador, patriarcado. Querem a bênção, mas querem dizer como é que tem que ser o casamento dele ou dela. Querem o Senhor presente, mas nisso eu não mudo o Criador. Não, aquilo ali eu não mexo não. Eu nasci assim e você assim. Esse é que é o grande desafio. Por isso que ontem foi ministrado que a decisão compete a você e a mim. Eu não vou obrigar ninguém. Lá em Deuteronômio está escrito: esse que vos apresento o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu que vos apresento a verdade e vocês estão vendo a mentira. Vocês querem bênção? É assim, ó. Ah, mas esse caminho é mais apertado, mais estreito. Lembra que Cristo falou? E o caminho da salvação é apertado, estreito, difícil, parece um fardo. Ah, mas é bênção. O caminho largo, né? Ó, é vantajoso, tô tranquilo. Às vezes é o caminho da perdição. E tudo já está fadado à falência. As instituições foram contaminadas, corrompidas. Então, eu já quero concluir aqui a live. Eu já preparei, eu tenho todo o manuscrito, né? Não é a Bíblia não, é todo o registro por escrito de como as famílias devem se ajustar à lei do Criador. Os casamentos devem ser ajustados. O que é casamento para o Criador? Por exemplo, você sabe o que é o casamento? Eu preparei um vídeo que eu ainda não deixei à disposição, porque esse vídeo, esse estudo, é como se fosse uma feijoada para uma criança de 2 anos, para muitos. Tem gente acostumada só com leite, mingauzinho. Pastor, eu quero mingauzinho. Gostoso. Né? Então vai no YouTube, que mingauzinho gostoso. Então a gente gosta desse mingau, dessa ministração, dessa palavra, de estudos que não nos confronta, que não mexe conosco. Não mexe com aquilo que a gente sempre entendeu assim. Por exemplo, se eu falar assim, que a mulher não deveria estar impedindo de ter filho, está usando anticoncepcional, as mulheres aqui já iam chiar. Não, isso não existe. Então eu não estou impondo. Eu não vou impor, mas o estudo vai ser
colocada à disposição. Tá? Então, esse estudo sobre o casamento. Adão e Eva eram casados? Me responda. Era, pastor. Era. Como? O que uniu eles? Foi o Criador que uniu eles, porque foi o Criador que trouxe Eva e disse, olha, isso aqui é para tu não ficar só. Certo? Mas tinha pastor, padre, sacerdote, tinha juiz, tinha a vara de matrimônio lá, o cartório, documento, tinha aliança. Não, pastor, não tinha nada disso. Mas eles eram casados? Era. O que une uma mulher? O amor? Não, o que une? Vou dizer para vocês. Toda mulher nasce com o ímen. O ímen quem colocou? O Criador. O que é o ímen? É um lacre sagrado. Não está lá à toa. O primeiro que romper o lacre é o legítimo marido daquela pessoa. Me dá outra explicação de como Adão e Eva eram casados. Quando Adão deitou-se com Eva, recebeu do Pai Celestial, obrigado, minha esposa? Era esposa, porque o Pai abençoou. O Pai disse, pega, eu estou concedendo ela para você, e você para ela. O Pai deu, isso também, esse faz parte do casamento. O Pai tem a participação. Se o Pai disser não tem casamento, não tem casamento. O Pai, não vou nem envolver essa questão de madrasta, estou falando do Pai, legítimo. Vai vendo. É muita coisa, irmãos. A gente entende, aprendeu tudo errado e precisamos nos ajustar. E isso é bênção, por mais que mexa muita coisa na sua vida. Mexe na minha, mexe no monte de gente. Vai vendo. Aí o Pai deu. Aí Adão fez o quê? Teve relação. Deus criou o órgão reprodutor masculino e feminino. Só que quando há relação, rompe-se o lacre. O sangue é derramado. Não é? Tem até o sangramento. O que é o sangue para Deus? Sangue sela as coisas. Por que o sacrifício de Cristo valeu? Porque foi derramamento de sangue. Sangue sela. Sangue é como se fosse um selo. Esse é o selo do casamento. Vai vendo. E o cartório é o corpo da própria mulher. A mulher é o registro de que houve uma relação. Porque o lacre foi rompido. Por quem? Por fulano de tal. Ele é o marido. Aí ele diz, rapaz, não, só queria ter uma relação com ela, mas eu não assumo não. Ele está repudiando ela. O homem que rompeu o lacre da mulher é legítimo marido dela, diante do Criador, com documento ou sem documento, com aliança ou sem aliança, com juiz ou sem juiz. Está unido. E que o Criador uniu. Homem algum separa. Não tem como separar um corpo do outro, porque foi rompido o lacre. Você pode ir num cartório e dizer, olha, eu estou desfazendo um contrato, eu estou desfazendo aquele documento que diz que eu estou com ela. Você pode até desfazer, mas diante do Criador está unido. E aquele, vai vendo, não deu certo não. Aí ele vai lá e tem relação com outra. Se aquela outra for virgem e ele rompeu o lacre dela, o ímen, casou-se com ela também. Só que ele já havia casado com aquela outra, porque ele tirou a virgindade da outra. Vai vendo, gente. Numa live não dá para se aprofundar. E isso tem tudo a ver com o patriarcado e com a bênção que o Senhor quer derramar sobre a tua família, sobre a minha família, mas a gente precisa ajustar. E aí, aquele que casar com aquela moça, que foi o lacre foi rompido, que ela foi repudiada, aquele que casar com ela está cometendo adultério, porque ela está ligada a ele. A não ser, disse Cristo, o Messias, que ela tenha adulterado. Vamos supor, eu casei com Eva, ela era virgem, e ali desceu o sangue, selou o matrimônio, o pai já ligou, com documento ou não, com aliança ou não. Tu acha que Abraão casou, ele foi lá no cartório? Isaac casou, foi lá no cartório? Noé, o casamento de Noé, estava em que vara? Estava diante do Senhor, e a honra e o compromisso que ele tinha com a lei de Deus. Isso valida. É importante que haja um documento hoje para testemunho dos homens, mas não para validar a união. É só um testemunho para que não haja confusão, para que a pessoa olhe assim e não entenda. Então, testemunho, aliança, documento, certidão, isso é testemunho. O que vale é o lacre sagrado que é rompido. E aí Cristo falou, mas se essa que está ligada de corpo ao Adão trair, adulterar, ele pode repudiar e casar com outra esposa. E a repudiada, aí o negócio pega. Aí a gente tem que ver na lei do Criador o que acontece com a repudiada, que adulterou. E se ela não adulterou, o homem pode dar carta de divórcio? Aí você vê quantas famílias, fruto de um divórcio, fruto de uma união, simplesmente do nada, só por causa do sexo.
Ah, eu não gostei do casamento, já é 5 anos de casado, não gostei não. Mas ele te traiu? Não. Ela te traiu? Não. Mas a gente vai se separar porque Deus não quer que eu seja infeliz. Deus não quer me ver infeliz. Então Ele quer minha felicidade. Então eu sigo para um lado e ela siga para o outro. Tá assim, dentro das igrejas, com pastores, líderes. Eu sei o que eu estou falando. Não tem bênção de Abraão. Não tem bênção. Ah, pastor, o que a gente faz? Se ajusta. A live de hoje é para isso. É importante a gente saber como receber a bênção do Criador. Como tem acontecido desde Noé até aqui, desde Adão. Mas o que você vai fazer com a verdade? Para receber a bênção. E para com a bênção do Criador, tua família se forte. E com a tua família forte, pode vir sistema de Cristo que for, o Senhor será contigo. Se ajusta, se converta, nasça de novo. Aí eu preparei todos os manuscritos, as instruções, o que a lei de Deus fala e o que cada casal deve fazer para que esteja debaixo da bênção. O que cada família deve fazer. Não eu que inventei, não foi eu que coloquei lá o protocolo, não. Eu simplesmente peguei da Bíblia e mastiguei, deixei compreensível para os irmãos, para as irmãs. Fiz um vídeo, ainda não disponibilizei. Não é qualquer um que vai conseguir digerir isso. Tem gente que agora, na live, os irmãos estão assim, o que pastor, meu Deus, deixe quieto, pastor. É o que muita gente quer, é o que o próprio sistema quer. Que as famílias vivem numa ilusão, vivem do jeito delas. E quando eles puxarem o tapete, não tem uma que fica de pé. Ou pela situação financeira, ou pelos embargos espirituais. Porque o Senhor não vai poder estar com famílias que não começaram ou não se converteram a um propósito divino. E eu quero a bênção na minha família. Eu quero a bênção nos meus filhos e nos filhos dos meus filhos e que minha família seja forte. E eu quero a bênção do Senhor na sua família. Na família de qualquer um que eu encontrar. Mas eles vão querer se converter, vão querer se ajustar. As mulheres vão querer ser mulheres segundo o coração do Criador. Os homens vão querer ser um homem segundo o coração do Criador. Estão dispostos, têm coragem para olhar para sua esposa e dizer: a gente precisa se converter, me perdoa assim, assim, assado. E a esposa mesmo me perdoa, tudo que eu fiz, vamos conversar, vamos nos consagrar novamente, estamos unidos. O que vai fazer com a mãe dos teus filhos, para quem que é do segundo casamento com o terceiro? O que vai fazer com os pais dos teus filhos, para quem já teve relações? Quantos homens que já estão casados hoje, mas já romperam o lacre sagrado de outras mulheres? Pastor, ainda estou ligado com elas. O que eu tenho que fazer com elas? Mas elas já construíram família? Sim. Está nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 7. Agora vocês estão vendo que a Bíblia não está ali à toa. A Bíblia não existe só para dizer que existe. É o código, é o manual, é o que o Senhor deixou através de homens e mulheres durante todo o tempo, preservou para aí você saber o caminho da bênção e da felicidade. E a gente fica vivendo de migalhas, misericórdias e graça que não nos sustenta, só nos mantém de pé. E olhe lá. Benditas serão todas as famílias por causa de ti, Abraão. Mas se atentamente as famílias ouvir a voz do Criador e guardar os mandamentos e estatutos que eu tenho te dado hoje, aí virão sobre ti todas essas bênçãos. Aí você não vai ver famílias, ligadas ao Criador, ajustadas, santificadas, abençoadas, mendigando pão, passando aperto. Tem muita coisa que eu e você ainda passa aperto, porque ainda estamos nos moldes do sistema, querendo ou não. Mas estamos saindo. Sai dela, povo meu. Tem um monte de famílias, um monte de igrejas, um monte de pastores que estão pensando que estão, tão bem. Tem um carro, tem uma casa, tem um dinheirinho na conta, Deus está abençoando. Lembra do homem rico? Bom, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ter a bênção completa de Abraão e estar lá na eternidade? Aí o Messias já chega assim: bom mestre não chama de bom é o Criador. Não vem pensando que eu vou falar só coisas que te agradam. Bom é o Criador. Eu vou falar a verdade dou ou não. Tem guardado os mandamentos, tem cumprido a lei? Aí ele perguntou quais? Aí o Messias fala um dos 10 mandamentos. Ele fala 6, não precisava falar tudo. Então o Messias considera os mandamentos, considera a lei do Criador. E muitos pastores e muita gente diz: não, é só viver o amor, Jesus já cumpriu tudo e a gente só tem que devolver o dízimo. A única coisa que Jesus não cumpriu foi o dízimo, porque os pastores hoje não abrem mão do dízimo, mas o resto, a lei toda, não presta. Aí o Messias perguntou: tu tem guardado? Ele falou: eu guardei, guardo desde a minha mocidade. Aí o Messias olhou nos olhos dele: cara, tu se sente próspero, tu se sente abençoado, tu sente que Deus está contigo. E eu estou bem aqui para te dizer que uma coisa te falta. Que é mesmo a bênção eterna.
Quer mesmo estar comigo, sentir a minha presença? Quer mesmo ser salvo? Se desfaz dessa vida, dessa prosperidade fajuta, dessa imagem que tu prega de que está tudo bem, tudo maravilhoso, tudo indo bacana. Não tá. Vende tudo. Dá aos pobres. Tá? Segue-me. Começa de novo. Nasce de novo. Quer ser próspero? Venha ser próspero do jeito certo. Quer ter paz, alegria? Venha ter paz e alegria do jeito certo. É assim que muitos se sentem hoje, ou vão se sentir, irmãos, depois que conhecer a verdade. Depois que passar um bom tempo. Caramba, eu já me converti, já me batizei, eu tenho a Bíblia, conheço a Bíblia um pouquinho. Não conheço tudo, né? Todo mundo tem o seu erro, mas, poxa, eu tenho que ajustar o meu casamento. Eu tenho que ajustar a minha família. Eu tenho que ajustar a minha maneira de fazer a obra, de cultuar o Criador. Não sei, não. Ele foi embora. Triste, meio que decepcionado. Esse Messias aí, não sei não, cara. A pregação dele, o culto dele é meio estranho. Tudo bem que ele faz umas coisinhas assim, interessantes. O que Cristo falou não correspondeu com o que aquele homem queria ouvir. E é o que nós estamos vivendo agora. Eu louvo ao Criador porque vocês ainda estão ligados nessa live. Não sei quantos vão assistir essa live. E mesmo os que vão assistir, quem vai ouvir? Quem vai crer? Quem vai praticar? É mais fácil dizer, não, você é quanto pastor, não tem nada a ver. Procura uma igreja, procura um evangelho mais fácil, mais tranquilo, mas o tempo vai dizer qual foi a casa construída na rocha e qual foi a construída na areia. O tempo vai dizer. E não demora, porque ele está se aproximando. O Messias está voltando. E é por isso que essas coisas estão acontecendo, esses entendimentos, essas revelações. Eu queria estar na minha, eu queria estar de boa. Aconteceu tanta coisa. Eu estou relativamente agora mais tranquilo. Não tem muita gente do ministério, muita gente saiu, muita gente até com muita ingratidão e injustiça diante de tudo que viveram e tal. Mas eu entendo como José no Egito, que foi vendido pelos irmãos, aconteceu tudo aquilo, mas tinha um propósito pelo qual o Criador permitiu. E lá na frente, quando José, alinhado com a lei de Deus, firme no propósito, com a bênção dos seus pais, ele viveu o propósito do Criador e a fome apertou em toda a terra e veio a crise das crises e veio quem estava sustentando sua família? Quem estava sustentando os irmãos que deram ele como morto, os irmãos que deram ele como, né, o perturbado, o sonhador, o doido? Era José. A história se repete. Deus está levantando José, já levantou, já passou tantas situações, humilhações, injustiças, mas isso é pequeno diante do propósito maior. O mundo vai entrar em crise, o sistema vai ruir de propósito, para que todo mundo perca o chão, todo mundo perca as coisas. Só famílias abençoadas, alinhadas à lei do Criador, à vontade do Pai, os mandamentos de Deus, como está escrito no Apocalipse, e o testemunho de Cristo. Tem alguns que só ficam com os mandamentos de Deus e querem voltar, né, apenas à fé antiga, incompleta. Tem outros que só querem ficar com o testemunho de Cristo, esquecer da lei, esquecer de todas as coisas. O testemunho é um só, o testamento é um só, a aliança é uma só, e o Senhor está trazendo à tona. Para pessoas simples como eu e você, mas que pode fazer diferença. Vamos nos ajustar. Ajuste sua família, ajuste seu casamento, seja consagrado, ajusta tudo, se consagra, se santifica, Moisés, se santifica, Noé, se santifica, José, se santifica, para que eu possa fazer maravilha no vosso meio, para que eu possa tirar vocês com um braço forte no meio desse sistema que só corrompe, destrói, escraviza, no meio do mundo, no meio das crises. E ainda vai vir o pior, e quando o pior vier em todo mundo, tu e tua casa estarão à sombra do Onipotente, guardados. Creia. Os ajustes que precisam ser feitos agora, por mais turbulentos que seja, por mais que pessoas vão dizer, que esse bando de doido? Não foi assim com Noé? Não foi assim com todos os outros que foram chamados de doido, ridicularizado, polemizado, odiado? Foi assim com Cristo? Foi assim com os apóstolos? E por que eu e você quer ficar posando de bom cidadão e tudo bem? Não. Vão odiar, vão reclamar, vão chiar, mas vão ver a glória do Senhor na sua vida, nos seus filhos, não hoje, não amanhã, porque não é um revanche que nós vamos promover. Nós vamos viver a justiça do Criador. Nós precisamos hoje oferecer nossas vidas, nossa família, nosso casamento, nossos filhos como sacrifício santo e agradável ao Criador. E eu tenho pedido para o Senhor sabedoria, para o momento certo, na hora certa, eu estar compartilhando essas verdades. O casamento patriarcal, família patriarcal, tá? Para ter a bênção
que Abraão recebeu e que Cristo selou. Ministério sacerdotal, tá? Ministério segundo o coração de Deus. Nós vamos viver isso. Uma comunidade patriarcal. Uma nova civilização, uma nova cidade, uma nova nação está nascendo de nós. Deus está suscitando de nós. Homens e mulheres separadas para que as próximas gerações haja um refúgio, haja um abrigo, haja uma arca que possa livrar do dilúvio da maldade. Tudo isso, eu já concebi do Senhor todo o desenho, a maquete. O grande desafio é passar, é levar as pessoas a acreditar e viver e ser abençoado. Esse foi o desafio de Moisés. Mas aquele começou a boa obra fiel para completar. E agora nós estamos vivendo, nos preparando para um novo ciclo. Pai Celestial, que privilégio, mas também que responsabilidade. E quão, meu Deus, profundo é o que o Senhor tem feito conosco e através de nós. Nos ajuda, nos ilumina. Não só entender e compreender, mas viver o plano do Senhor, o modelo do Senhor. Nesses dias, nesses tempos em que muita gente, Pai, vai ter comichão nos ouvidos quando ouvirem a sã doutrina, quando ouvirem as verdades. O Senhor tem separado um povo que se chama pelo Teu nome, que outrora tentava, se esforçava, mas o máximo que conseguia, meu Deus, é só se manter de pé. O Senhor quer muito mais. O Senhor quer que a gente esteja de pé e levante muitos e abençoe as próximas gerações. Por isso eu te peço que Teu Santo Espírito, que convence o homem de tudo e que completa a obra, que nos faz lembrar de tudo que o Messias disse e que nos guia em toda a verdade que vem da boca do Messias, boca dos profetas, boca dos patriarcas. Oh Pai, que Teus filhos que aqui estão e aqueles que vão ouvir essa live, ver e ouvir, possam do Espírito Santo receber a testificação do que se precisa para viver uma bênção completa, uma bênção de salvação, de livramento e de vida eterna. Eu os abençoo para a glória do Teu santo nome, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Amém, amém.